falar hoje de duas profissões, duas áreas importantíssimas aqui. Vamos falar da profissão, né, de advogado, né, e vamos trazer uma advogada aqui, né, e vamos falar também da área de administração hospitalar. Nós recebemos muitas perguntas das pessoas querendo saber mais um pouco da área de administração hospitalar. Então, trouxemos aqui dois grandes profissionais para que possa, né, discutir um pouquinho com a gente sobre o mercado de trabalho dessas duas áreas, tudo bem? Bom, a live, né, de mercado de trabalho é um projeto da Faculdade UCL, né? Ele está sendo conduzida pela coordenação dos cursos de pós-graduação da área da saúde da Faculdade UCL, tá bom, pessoal? Esse projeto, né, sobre o mercado de trabalho da faculdade consiste em trazer profissionais que atuam na área e possuem uma carreira consolidada para falar sobre a trajetória profissional, as oportunidades do mercado de trabalho e sugestões para incrementar a carreira e se tornar um profissional competitivo. Na live de hoje, nós vamos trazer aqui nada mais, nada menos de que, né, a advogada Daniela Recchioni, né, que vai falar um pouquinho da área dela, e também, né, do administrador hospitalar, né, Marcelo Nascimento. Vou chamar você, depois eu vou passar a palavra para vocês dois, vocês darem a boa noite, as boas-vindas, falar um pouquinho da trajetória, e vou chamar os de professores, que vocês também têm uma carreira, né, docente aí, que eu vi que é muito importante, né? Eu gostaria também de saudar e agradecer a presença de todos os participantes, tem alunos, convidados, é uma satisfação imensa recebê-los aqui para a nossa conversa aqui, mais uma edição dessa roda de conversa, tá, pessoal? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui, né, a nossa live, e eu vou falar um pouquinho, né, do currículo desses dois grandes profissionais, e depois abrir para que eles possam, né, se apresentar e nós iniciarmos, né? Vamos começar pela professora Daniela Recchioni. A professora Daniela é advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, mestre em Direito Público e especialista em Processo Civil pela PUC de Minas. Doutoranda em Saúde Pública pela UFMG, ela possui experiência nas áreas consultiva e contenciosa, né, do direito civil, direito administrativo, é também coordenadora da pós-graduação, né, em Direito Processual Civil do Centro de Estudos em Direito e Negócios, e é professora, né, da área de Processo Civil e Direito Público em diversos cursos de graduação e pós-graduação. Daqui a pouquinho a professora Daniela vai se apresentar e falar um pouco mais da sua experiência. E também, do outro lado, dividindo, né, a nossa bancada, se é que eu posso dizer dessa forma, trouxemos aqui o professor Marcelo Nascimento, né? O professor Marcelo Nascimento, ele é assistente social, com especialização em administração hospitalar, gestão de negócios e pedagogia empresarial. O professor possui uma experiência de 30 anos de vivência na gestão e reestruturação de diversos setores e processos, tais como faturamento, auditoria, no setor comercial e de treinamentos. É docente em diversos cursos de graduação e pós-graduação no segmento de saúde, além de ser consultor organizacional. Já deu para ver, né, que a live de hoje vai ser espetacular. Então, nós vamos iniciar os nossos agradecimentos aqui, nós não poderíamos deixar de agradecer a Faculdade UCL por nos permitir esse momento tão importante, né? Vamos agradecer a Faculdade UCL na pessoa do nosso professor mestre Sandro Madureira Lobato, que é um dos fundadores da faculdade, diretor de marketing da instituição, né? Vamos agradecer também a coordenadora da área da saúde, né, e qualificação da UCL, Cláudia Soares Duque Estrada, né, nossos agradecimentos, e vamos aproveitar também para que vocês possam curtir os canais, né, de mídias da UCL, o site www.ucl.br e também o canal da saúde da UCL, tá? Vamos iniciar agora, né, todo mundo na expectativa de ouvir esses grandes profissionais. Vamos chamar a nossa professora, né, Daniela Recchioni, né, advogada, para ela poder dar a boa noite e falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Daniela, fica à vontade para poder falar um pouquinho do seu currículo também, quiser acrescentar mais alguma coisa, e aproveitar para falar um pouquinho da sua trajetória profissional, como escolheu a profissão, os principais desafios da área e outras coisas mais que você queria colocar. Muito boa noite, professora Daniela. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo, né? Boa noite, Cláudia. E, claro, boa noite aos participantes aqui da live hoje, principalmente os meus alunos, né? Quem eu fiz questão de chamá-los aqui
para aproveitar essa oportunidade da gente falar um pouquinho do mercado de trabalho, né, da área, né, que eles estão se formando e se capacitando, né, para ver o leque de oportunidades, né. Agradeço o convite que foi feito a mim, e gostaria, então, de iniciar minha fala falando que a escolha, para mim, do curso de Direito, realmente, foi algo até interessante, porque ninguém na minha família atuava na área. Eu fui para uma área que eu não tinha profissional, na verdade, habilitado. Meu avô era advogado, mas nunca exerceu profissão, né? Eu tinha uma admiração muito grande pelo meu avô, mas no caso, não tinha a ver com a profissão, porque ele não exercia. Mas dentro das áreas de interesse, né, que foram me surgindo na escola e tudo mais, aptidão, eu me identificava com algumas atividades, né, que eu via que o advogado podia exercer. Mas, sobretudo, o meu interesse em cursar a faculdade de Direito veio com interesse no concurso público específico, né, eu tinha uma vontade muito grande de ser magistrada. E quando eu ingressei na faculdade, né, o que eu sempre falo com os meus alunos, né, veio aquele leque de oportunidades, e apesar de vários estágios, inclusive em órgãos públicos, com magistrados, tive carreira, né, dentro do Tribunal de Justiça como assessora, né, oportunidades, assim, excelentes de aprendizado, eu acabei optando por não ir para a área do concurso público, e realmente vi que a minha vocação, além da docência, que sempre também, que é uma carreira também, que a gente não pode deixar de falar, que abre oportunidades também, né, e é a nossa área de atuação, eu resolvi realmente advogar. Eu achava a advocacia mais intrigante, né, eu poderia debater teses jurídicas, né, ter a liberdade de defender o meu cliente de acordo com a aplicação da lei ao caso concreto, coisa que no serviço público isso é mais engessado, né, porque você tem que seguir uma linha de posicionamento, você ainda não tinha, então isso foi me trazendo, a minha experiência foi me moldando de forma que eu realmente largasse a minha opção do concurso público, porque eu acho que até então muitos realmente são atraídos pela estabilidade que um concurso público dá, principalmente num período hoje de pandemia que a gente vê isso, realmente o servidor público, né, ele não é afetado por esse tipo de questão, mas ao mesmo tempo as pessoas às vezes se equivocam, principalmente no direito, de achar que o advogado ele vai ganhar menos que um magistrado ou que um promotor de justiça ou defensor advogado, ele tem uma oportunidade de ganhar muito mais, né? A iniciativa privada, ela te permite isso, não só a vocação, mas a questão que muitas das vezes as pessoas têm que entender é que você tem que ser um profissional qualificado. Achar que vai também, né, ganhar uma causa de milhões, ter um cliente de milhões, você também não pode ser um profissional mediano, né, um profissional que não se qualifique, que não busque referências no mercado, que não esteja constantemente estudando, né, porque o direito é uma área que a gente tem que estudar o tempo todo, lei muda o tempo todo, nessa pandemia que eu digo, quantas leis, decretos e medidas provisórias, né, a gente já não está passando aí, e você dorme com uma medida provisória, no dia seguinte já é outra, né? E o seu cliente te liga, não dá tempo de você falar que vai ler, estudar para aprender e responder. Você já tem que ter, antes de dormir, lido, entendido e dar o retorno para o seu cliente, porque o mercado hoje ele é assim também, né? Então, em breves palavras, um pouco assim, na verdade, a minha trajetória ela foi essa, foi uma opção minha mesmo pelo curso. E mesmo eu me achando vocacionada para o concurso público, eu acabei indo e exercendo atividades no serviço público, tive a oportunidade de atuar em estágio e também profissionalmente depois de formada, eu acabei optando pela advocacia. Perfeito, Daniela. Muito obrigado aí pela, né, sua descrição aí da sua trajetória profissional. Agora vamos chamar nosso professor Marcelo Nascimento, para falar um pouquinho aí da sua trajetória profissional, das boa noite, né, todos os participantes, e também destacar aí a área de administração hospitalar, que é uma área de gestão tão importante, tem muitos interessados. Por favor, professor Marcelo, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professora Daniela. Cláudia Estrada e aqueles que estão nos prestigiando aí, né? Professor Sandro.
quero agradecer, né, a oportunidade, o espaço que está sendo aberto para a gente conversar. É sempre bom, né, Daniela? A gente está sempre se atualizando, sempre conversando, tendo gente nova, aprendendo. Essa troca, Ricardo, era muito rica, né? Bom, eu estou aí com 30 anos de vivência na gestão de organizações de saúde, sobretudo hospitais, né? Para quem não sabe, a gestão hospitalar ela é a segunda profissão mais complexa do mundo. A gente perde apenas para os controladores de tráfego aéreo, né? Os aviões dele estão no ar, né? O nosso avião está no chão, mas ele roda o ano inteiro, 24 horas. O hospital não para nada, né? Com Covid ou sem Covid, eu tenho que fazer uma cirurgia cardíaca. Com Covid ou sem Covid, eu tenho que abrir o cérebro de uma pessoa e fazer ali uma intervenção, né, uma neurocirurgia, independente se tem pandemia ou não, né? Se eu tenho uma urgência, emergência, eu tenho que atender. Então, se a pessoa tem dinheiro, não tem, se ela tem convênio, não tem, passou a mão na porta do hospital, né? A professora Daniela está aí, né? O pato é meu. Né? A mão não tem dinheiro. Olha, atende, porque o processo é muito mais caro. Né? Estou esquecendo humanização, né? Estou falando de gestão. Então, é muito desafiante, cara, sabe? Assim, a gestão de um hospital. Né? E lá eu preciso de um advogado bom, né? Do meu lado o tempo todo. Literalmente do meu lado. Não é nem nível hierárquico, não é assessoria mesmo, o tempo todo. Para trabalhar no contencioso, né? Fazer a gestão dos riscos aí, sobretudo civil e financeiro, né? Porque o menor deslize, 5 minutos, já tem alguém batendo na sua porta com uma causa lá e aí, né? Saúde, gestão de hospital não dá para errar, mas eu nunca vi ninguém não errar, né? E eu comecei minha carreira, né, como assistente social. Eu era mecânico de manutenção de vagões da Rede Ferroviária Federal. E aí eu via lá, conversando com um, conversando com outro, via a atuação da assistente social, achava bacana aquela abordagem, né? Desenvolver uma escuta boa, refinada, para identificar o que era demanda, o que era embromação. Eu achava aquilo muito legal, né? Então eu fiquei na dúvida, psicologia ou serviço social? Falei, não, serviço social, eu quero isso e tal. E aí fui dar uma olhada no curso, fui lá, na época só a PUC, aqui em Minas Gerais, que oferecia, né? E aí eu fiz o curso lá, de 1984 a 87. Já faz muito tempo, né? Então, só que como assistente social mesmo, eu trabalhei durante um ano. Eu achei a formação, assim, fantástica. Eu adorei. O administrador hospitalar, Ricardo, uma bênção que Deus pôs na minha vida, essa questão do serviço social, porque o administrador hospitalar, ele é um especialista em generalidades. Ele tem aí 40 setores para ele tomar conta. Ele tem que gerir uma farmácia, uma lavanderia, uma contabilidade, manutenção, internação, centro de cirurgia. Tem 40 setores que tem que conversar o tempo todo de uma maneira muito... de uma sintonia muito grande. E o serviço social, ele dá essa formação bem ampla, sabe? Você tem sociologia, história, você tem direito, você tem muita psicologia. Então, a minha formação ela foi muito robusta, né? E foi um alicerce muito legal para a gestão hospitalar. Um especialista em generalidades, né? Eu gosto muito disso, adoro o que eu faço, adoro um hospital, né? Vai entrar 8, sair às 6, né? Ficar não presta, não. Mas adoro um hospital. E isso me abriu portas também para a docência, né? Tem um perfil também, mas isso me abriu porta para a docência e para os trabalhos de consultoria. Né? Hoje eu não trabalho vinculado a nenhuma instituição, eu tenho uma empresa de consultoria, é a MAIV, e eu presto serviços para várias entidades em diversos setores. Estou muito feliz da vida, gosto muito do que eu faço. Perfeito, professor Marcelo, muito bom também sua exposição.
Bom, eu queria aproveitar a oportunidade agora da nossa audiência, né, que estamos muitos participantes, e fazer um convite, né, tanto à professora Daniela, ao professor Marcelo, e a todos que estão participando aí da nossa mesa, né, nossa discussão, porque entre os dias 16 a 19 de setembro, nós teremos a realização do Simpósio Capixaba Multiprofissional da Dor, evento todo online, é um evento em parceria com o colegiado do curso de fisioterapia da UFES, né? Durante esse evento também vai ter a Feira da Saúde, né, totalmente online. Tem muitos profissionais aí gabaritados que irão participar desse evento, então convoco a todos para participarem desse evento. As inscrições estão disponíveis aí no site da UCL, www.ucl.br, e também no Instagram do canal de saúde, você vai ter todas as informações. Vamos dar continuidade aí à nossa roda de conversa, né, e vamos chamar a professora Daniela Ricchioni, né? Daniela, olha só, para quem está ingressando agora no mercado de trabalho, né, nesse momento aí de pandemia, quais são as principais dicas que você daria para essas pessoas, né? O que o mercado espera de um bom profissional na área, né, de direito? É importante você fazer um estágio, né, antes de você galgar posições maiores na área de direito? Por favor, professora Daniela. Ricardo, ótima pergunta essa sua, né? Eu acho assim, eu inclusive falava antes de entrar aqui na nossa roda de conversa com os alunos, eu falava com eles da questão do estágio e da importância, né? O estágio, ele tem um caráter, até por lei também, né, porque a gente estuda muito lei, a Lei 11.788, de 2008, ela fala do termo de compromisso de estágio, ele tem um caráter pedagógico, de aprendizado. Então, a primeira coisa que eu sempre falo com eles é, se você não está tendo um aprendizado, se você não consegue aliar a prática, a teoria que você está aprendendo, você não está cumprindo a finalidade do estágio, né? A remuneração é uma consequência, inclusive a lei nem obriga que o estágio seja remunerado. A gente sabe que muitas das vezes, né, o aluno ele precisa da bolsa, né, como um atrativo, às vezes, ou até como uma manutenção, mas eu ainda falei hoje mesmo com eles que os melhores estágios que eu fiz na minha faculdade foram estágios não remunerados. Eu tive essa oportunidade, eu sempre agradeço a minha família, porque realmente não é para qualquer um poder fazer, às vezes, estágio voluntário, né? Mas as instituições nas quais eu me voluntariei para estagiar, como Ministério Público, o próprio Judiciário, eu ingressei lá como voluntária e eu não tinha ainda o período exigido para concorrer à bolsa, e o juiz, ele fez um ofício pedindo para que, depois de um certo tempo, eu fosse remunerada, por conta do meu desempenho. Eu nunca havia faltado, eu mesmo sendo voluntária, eu nunca faltei um dia de estágio, e enquanto os que tinham bolsa faltavam, né, para estudar para as provas, e ele chegou num determinado momento e falou, olha, você ainda não tem um período exigido para a bolsa, mas eu vou pedir uma bolsa para você, né? Aquilo ali, claro, foi uma satisfação muito grande, mas me deu uma base, me deu uma segurança. Eu só trocava de estágio quando eu sentia necessidade, às vezes, de aprender algo mais, né, de permear outras áreas, porque o direito, ele é muito vasto, né, eu não queria, eu sabia da minha tendência ali, naquela época, a querer um concurso público, mas mesmo assim eu estagiei no Ministério Público, estagiei no jurídico da CEMIG, estagiei na Procuradoria de Justiça, né, eu busquei um leque grande, inclusive para entender a função, né, as diversas funções que o profissional poderia atuar. Isso me deu uma bagagem muito grande também, para que quando eu comecei a exercer minha profissão, ainda que como carreira pública, né, na assessoria do Tribunal de Justiça, e para eu largar isso, para ir para a iniciativa privada, é importante falar que se eu não visse também o outro lado, né, o lado do, por exemplo, eu como advogada, eu atuo fazendo uma interlocução do cliente com o Poder Judiciário, ou às vezes até no caráter preventivo também, consultivo, né, às vezes uma conduta que o cliente me pergunta é para evitar uma ação judicial, porque eu já trabalhei lá como magistrado e eu sei a visão dele, né, quando ele recebe uma demanda daquela maneira. Então, isso me deu muita segurança também, para eu poder atuar como advogada, tendo visto o outro lado.
Então, eu acho que sempre que possível, o aluno na faculdade, sempre que ele tiver oportunidade, né, de adquirir experiências em diversos estágios, né, porque o direito, como eu disse, ele é muito vasto, ele permite uma interlocução com várias matérias, inclusive hoje a minha área de atuação específica é no direito médico e da saúde, né, eu já conheci o Marcelo há mais tempo em curso de gestão hospitalar, também não é um profissional do direito muito comum, né, essa área de especialização na área do direito médico e da saúde, agora está vindo um boom, está vindo um reconhecimento desse tipo de profissional, mas durante anos eu via muitos médicos, né, inclusive a minha família é formada por profissionais da área da saúde, falando que não via necessidade desse tipo de profissional, porque os conselhos têm os seus advogados, né, os sindicatos dos médicos advogam para os profissionais, e hoje eu vejo o médico ligar para mim e falar assim, mas eu quero um advogado especializado, né? Eu posso até ter direito a um advogado do sindicato, mas eu quero um especializado, eu quero uma advocacia especializada. E isso é importante, eu acho que primeiro o aluno ter contato com diversas áreas para ele poder escolher, porque eu mesmo entrei na faculdade certa de que eu queria magistratura e quando fui atuar na assessoria de um magistrado, eu tive certeza que era o que eu não queria. Então, quanto mais você puder ter contato com pessoas, com profissionais que lidam com as áreas, para você tirar sua própria conclusão e não ficar engessado que você tem que fazer concurso público, ou de que você tem que advogar em determinada área, ou então às vezes o aluno acha, mas que área que dá dinheiro? Depende, né? A sociedade aí passa por diversos ciclos aí, que você tem profissionais que se enriqueceram em virtude de determinadas áreas em algum período, e outras áreas já faliram também, e advogados que vêm crescendo hoje, mas a questão que eu sempre falo sempre se especializar numa área, isso é muito importante, a necessidade, aquele advogado que sabe de tudo um pouco, ele não tem mais lugar no mercado hoje, né? Aquele que tem uma noção de tudo, porque o Dr. Google está lá também para o leigo, né? O seu cliente, ele também acessa o Google, inclusive ele vai te consultar como advogado, ele já chega assim, doutora, eu quero ajuizar uma ação de danos morais com lucros cessantes e perda de uma chance, né? Ele já vem até com a teoria para você, aí você até pergunta, mas você fez direito, né? Não, mas ele já consultou o Dr. Google. Assim como o médico também, às vezes, tem que lidar com um paciente que já chega com um diagnóstico de internet lá para ele, né? E ele, às vezes, ainda tem que convencer o paciente de que aquele diagnóstico precisa de um exame, assim como eu preciso de examinar documentos, que a gente lida com provas. Então, tudo isso, eu acho que a bagagem histórica, e por isso eu chamo atenção para os alunos, principalmente, sempre que possível, aproveite as oportunidades de estágio na faculdade, porque o aprendizado vem dali. Porque eu brinco muito com eles, como a faculdade de Direito, elas são 5 anos, 10 períodos, né? Começar a aprender no 11º período é muito difícil. Você cair de paraquedas no mercado de trabalho, né? E aí, passando diretamente também para o que você me perguntou, Ricardo, né? Como que essas pessoas hoje, no mercado de trabalho, né? Elas podem sobreviver aí, talvez, com essa pandemia? Eu acho que, primeiro, todo mundo está tendo que se reinventar na pandemia, né? E é claro que eu estou falando da advocacia aqui, mas tanto eu quanto o Marcelo, nós temos a carreira de docentes, né? A gente tem essa expertise e os meus alunos sabem que nessa minha trajetória, na faculdade também, aliado aos estágios práticos, eu sempre exerci atividade de pesquisa, né? Então, isso também, falei com eles, isso abre oportunidades, eu já consegui muita bolsa de pesquisa, enquanto às vezes eu fazia um estágio não remunerado no órgão público, voluntário, eu consegui às vezes uma bolsa de pesquisa. Então, o aluno, às vezes, isso até facilita para ele conseguir um estágio voluntário, que tem uma qualidade muito boa, mas às vezes ele não pode ficar sem remuneração, mas você tem várias bolsas de pesquisas, né, da CAPES, né, CNPq, você tem, às vezes, a própria instituição onde eles estudam fomenta esse tipo de atividade, isso é muito comum, né, das faculdades,
para que ele possa ter uma bolsa, desenvolver pesquisa e até mesmo pensar na carreira de professor também, porque não deixa de ser uma carreira, né? A gente tem aquela piadinha de professor que o aluno sempre pergunta, professora, você trabalha ou só dá aula? Né? Então, não, né? Isso é o meu trabalho também, é uma vocação, é um ofício, a gente se qualifica para isso, não é só a nossa experiência, mas é o nosso estudo também. E acho que nessa pandemia, com essa questão de todos nós termos que nos reinventarmos, né, eu falo que, sobretudo, o pensamento, né, é o seguinte, primeiro, está na pandemia, se o judiciário está travado, né, porque está mesmo, né, além da dificuldade de acesso, né, os processos estão realmente devagar, no civil principalmente, né, que tramita com agilidade são as questões de urgência e emergência. Aí, na minha área, de certa forma, eu acabo tendo um privilégio aí, ou não, né, porque são tutelas de urgência que vêm da área da saúde, né, são decisões que o juiz tem que tomar com uma certa emergência. Mas mesmo quem não lida com esse tipo de atuação, né, de matéria na advocacia, é buscar, nesse período, estar atualizado com a lei, né, ainda que, se o mercado estiver fraco com o cliente, eu tenho feito videoconferência com os meus clientes, né? Por quê? Porque eu tenho, às vezes, o cliente não quer ter o contato, né, presencial com o advogado, né? Eu tenho que tomar essa cautela, porque muitos dos meus clientes no meu escritório são médicos, e às vezes até eles falam, Daniela, eu não vou fazer reunião com você, porque eu estou aqui na linha de frente. Né, eu estou exposto, eu estou às vezes até afastada da minha família, porque eu estou atuando, estou exercendo a medicina, então eu vou fazer uma reunião com você, então instituir aí. Eu conheço várias pessoas que têm resistência, às vezes, a meios tecnológicos, né, que às vezes isso acontece, mas é se reinventar. Então, assim, a sua atividade, você pode marcar uma reunião, né, com o seu cliente, claro que pelo telefone não é a mesma coisa, mas você ver a pessoa, né, você falar, olhar, que seja por uma tela de computador, né, você dá, às vezes, o auxílio que ela precisa. Inclusive, eu posso até dizer isso, já refleti isso com a Marcela há mais tempo, o home office, eu tenho trabalhado muito mais do que horário de sair de casa e para o escritório e voltar. As reuniões duram mais, né? As pessoas, às vezes, elas sentem até mais o acolhimento, né, do profissional. E eu acho que o nosso papel é isso, que ele entenda que essa nossa atividade, às vezes, de ouvi-lo até por uma videoconferência, ela é tão profissional e gratificante quanto se a gente estivesse presencial, né? E outra questão aí muito específica da atuação do direito, que eu acho que é válida, inclusive para os meus alunos aqui que estão assistindo, que é a questão dos métodos consensuais de solução de conflitos, né? Que a gente fala da mediação, da conciliação, né? O profissional que estiver, às vezes, parado aí, que está vendo que as ações não estão, né, não está tendo despacho do juiz, não está decidindo nada, pensar em capacitações aí para tentar promover acordos, né, satisfatórios aí, e que possa levar, às vezes, para o juiz só homologar o acordo, né? Então, assim, é um momento propício, porque conflitos sempre vão existir. Na pandemia, mais ainda. No pós-pandemia, que dirá. Então, se a gente deixar tudo para o Poder Judiciário já não está aguentando, que dirá lá na frente. Então, as pessoas também precisam de refletir sobre isso. E eu tenho aconselhado muitas vezes colega meu que está assim, nossa, mas a advocacia está difícil para todo mundo. Então, vai estudar uma conciliação, uma mediação, tem cursos de curta duração aí, o número de lives que tem hoje, né, com diversos assuntos, procure esse tipo de área para você empreender a advocacia, né, para você proporcionar decisões mais rápidas e ágeis para o seu conflito, né? Então, nem tudo está perdido, a gente não pode cruzar os braços e reclamar, né? Eu acho que todo mundo, não tem uma profissão que nessa pandemia não teve que se reinventar, ou ainda, que mesmo quem não trabalhe, não teve que adequar o seu horário de trabalho, de funções em casa, sua rotina de vida em função da pandemia, ok? Então é isso, não se acomodar, não se acomodar.
Muito bom. Pessoal, nós estamos recebendo aqui muitos convidados, estudantes e outros convidados. A gente queria agradecer, né? Agradecer a participação de todos aí nesse momento. Eu só queria pedir a gentileza de que, né, todos os convidados deixar o microfone e a câmera fechada, que somente eu, a professora Daniela e o professor Marcelo vamos ficar com a câmera e o microfone aberto para a gente poder interagir aqui na nossa conversa, tá bom? Mas muito obrigado pela participação de todos. E agora vamos trazer aqui o professor Marcelo para a conversa. Professor Marcelo, as pessoas têm uma dúvida do seguinte, eu vou repetir a pergunta, né? Aquele profissional que está querendo agora pensar na administração hospitalar como área de atuação, como é que ele deve fazer? Tem graduação específica para isso? Eu sou economista, eu posso atuar como administrador hospitalar? Como é que funciona isso daí? Que profissional que o mercado está querendo, professor? Por favor, professor Marcelo. Bom, o que posso adiantar é que como economista você vai ganhar mais do que como administrador hospitalar, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu sei que eu tenho um filho economista, está no mercado financeiro e não tem nada de reclamar, né? Mas essa área nossa é a seguinte, né? Eu vejo que ela está em alta. Hoje mesmo eu vi que a Sanitas, né, que é a antiga Vitalis, foi vendida, né, para Notre Dame. Então, assim, nós estamos assistindo o que nós assistimos na década de 80, né, as fusões dos bancos da década de 90, nós estamos assistindo agora na saúde, né? Apesar de que as instituições hospitalares, elas não são muito atrativas para o capital externo, porque o nosso modelo de gestão é muito ruim. A incompetência nossa para gestão é um negócio pavoroso, né? E boa parte desses hospitais, Ricardo, que o Brasil tem aí em torno de 6.500 hospitais, né? Boa parte é filantrópico. Então, assim, o filantrópico, quem que é o dono? É a sociedade. Eles são de utilidade pública, municipal, estadual ou federal. Mas tem um corpo ali gestor, né? Fiéis guardiões da instituição, comprometem, inclusive, seu CPF, né? É muita responsabilidade, mas só que essas pessoas vêm de um amadorismo muito grande para a gestão, né? São pessoas, assim, honestíssimas, corretíssimas, uma conduta, assim, ilibadíssima, mas a incompetência para a gestão vai na mesma proporção, a gente sabe disso, né? Então, eu vejo assim, com a chegada do capital estrangeiro, né, o capital internacional começando a chegar para comprar algumas instituições, laboratórios, como DASA, por exemplo, que sai comprando tudo que vê pela frente, né? Porém, algumas noivas a noiva tem que ser atraente, né? E assim, nós não temos muita noiva atraente. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a luta é vender um hospital. É uma batalha. Por quê? Porque são hospitais pequenos, né? Minas Gerais tem 780 hospitais, dos quais 49% tem menos de 50 leitos. Então, assim, a resolutividade de um hospital desse é baixíssima. A gente só faz o kit básico. Você fala, gonorreia, engravada, caspa, né? Um berne que não tiver infectado. Passou disso, eu tenho que ir para um hospital maior. Só que o seu hospital é muito caro, né? E você vai olhar, 99% deles são filantrópicos. Então, assim, falta gestão, falta capacitação. Hoje, você é economista, a professora Daniela é advogada, o meu filho que é arquiteto, pode fazer gestão do hospital? Pode, não tem nenhuma exigência para que o gestor hospitalar tenha uma graduação, né? No último ato do governo Fernando Henrique Cardoso, ele editou lá uma medida ou duas, não sei se é medida, viu, professor? Editou lá uma lei, não me lembro direito, e eles exigindo que as instituições hospitalares tivessem gestores com formação na área ou com, no mínimo, 2 anos de especialização, não sei o quê, papapá. E o primeiro ato desse governo Lula, né, foi cancelar essas duas. A ideia para nós foi, quanto pior, melhor, né? A cara da política aí. Quanto mais confuso, melhor. Quanto pior, melhor. Então, hoje, nós temos assim, a graduação, algumas escolas têm a graduação, eu leciono na faculdade aqui em Belo Horizonte, né, onde nós temos a graduação em gestão hospitalar, né? Lecionei junto com a professora Daniela de 2008 até 2017, por aí, né?
formando administradores hospitalares. Mas o grosso desses cursos hoje, dessa formação, na pós-graduação. Né? Eu não vejo problema nenhum um advogado, um engenheiro, né, que tem uma visão assim, muito lógica das coisas, fazer a gestão de um hospital. Mas, assim, para ele ter sucesso e para trabalhar sempre com foco na segurança do paciente, né, eu digo isso para mim mesmo, eu trabalho muito focado em caixa, né, caixa, dinheiro, porque sem dinheiro eu não pago advogado, sem dinheiro eu não pago funcionário, sem dinheiro eu não compro equipamento. Preciso da grana, mas o foco é a saúde do paciente. E a formação em gestão hospitalar, a pós-graduação, para quem não tem a graduação, né, ela é uma ferramenta assim, de grande valia, necessária, fundamental, Ricardo, você poder ter sucesso, garantir a perenidade do negócio, fazer uma gestão bacana, com uma assessoria jurídica bacana para você trabalhar no contencioso, em todos os níveis, trabalhista, civil, o que for, direito médico, e também do ponto de vista humano, né? Perfeito, professor Marcelo. Bela explicação. Tem muitos jovens perguntando, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Tem muitos jovens perguntando aí ao longo da semana, muita gente mandando e-mail, perguntando. E aí o pessoal quer saber, né? As pessoas ficam preocupadas, querem realmente se realizar profissionalmente, mas também ficam pensando na questão monetária, né? Na questão de renda, né? Então eu pergunto, vou chamar a professora Daniela primeiro. Professora, onde que estão as melhores oportunidades na área de direito? Setor público ou iniciativa privada? Você já chegou a comentar na sua fala inicial, já comentou alguma coisa. Então, eu quero que você se aprofunde um pouquinho mais. Qual a melhor opção? Onde que eu encontro os melhores salários? Né? Se é que tem um lugar específico para isso. Por favor, professora, fica à vontade. Ricardo, é ótima essa sua pergunta, porque como eu realmente eu falei um pouquinho, né, mas aí especificamente atendendo a sua pergunta, eu acho que o brasileiro, ele tem uma cultura de que o serviço público, ele te dá uma remuneração melhor, pelo menos na carreira jurídica, porque na verdade as pessoas associam aos magistrados, ao Ministério Público, né, aos procuradores, um procurador da República, um ministro de um STF, de um STJ. E quando a gente vê, né, essas notícias que vazam aí de desembargador, né, Tribunal de Justiça ganhando 400 mil reais, né, quando o teto, né, pela Constituição é 25 mil, você vê um desembargador ganhando 400 mil, né, você fala assim, tem alguma coisa errada, né, claro que tem coisa errada, né, isso, infelizmente são as fragilidades legais que são encontradas aí e permitem isso, mas isso não é a realidade da magistratura. Né? E também uma pessoa para passar num concurso para magistratura, até chegar na capital, né? Conseguir uma prospecção, né? Numa segunda instância, né? Como desembargador e eventualmente se tornar ministro, também não é uma carreira rápida. Então, se você considerar, né, em termos de investimento, né, o atrativo talvez do concurso público, como eu havia dito, é a estabilidade. Né, é aquela garantia que você vai ter aquela remuneração, e aí você tem uma tranquilidade de se planejar, acho que principalmente, né, desde a crise financeira que a gente já, né, o Brasil principalmente já vem amargando alguns anos aí, para não falar nessa pandemia, como eu disse, talvez não, os servidores públicos foram os menos afetados, ou quase nada afetados, por terem estabilidade, e independente da forma que eles estão trabalhando, remoto ou não, fazendo rodízio ou não, eles têm a garantia do emprego e a garantia da remuneração, né? Mas se você for olhar a questão de remuneração mesmo, assim, onde eu posso ganhar mais, não tenha dúvida que a advocacia, como eu disse, até por ser interdisciplinar, ela te abre um leque de oportunidades muito maior, porque também a advocacia, a gente também tem que tirar aquela visão do advogado que só atua no judiciário, só atua em processo judicial. Como o Marcelo muito bem disse, nós advogados, e a minha tendência cada vez mais, inclusive é o que eu tenho direcionado mais a minha carreira, eu não quero depender de judiciário, de anos de ações, né, esperando o juiz dar uma decisão, né, afligindo as partes, e se você for diluir o honorário do advogado, ele está quase que pagando para trabalhar. Né? Se você for diluir meses de anos que uma decisão vai sair, a verdade é essa, né? Mas
Você pode dar consultoria, e a consultoria, eu acho que a mentalidade do brasileiro nesse aspecto tem mudado muito para isso, porque às vezes ele fala assim, eu não vou pagar um advogado, eu vou pagar o advogado só quando eu tiver o problema, para prevenir o problema, não. Mas hoje ele já entendeu que se ele não prevenir o problema vai custar muito mais caro para ele depois, né? Porque depois que o problema vem, né, aí o advogado atuar no problema é proporcional, tá? Os honorários dele vão ser proporcionais também, porque as medidas que têm que ser tomadas, elas são muito mais graves, né? Elas são muito mais específicas do que você atuar preventivamente. Então, o advogado em si, né, inclusive para dar consultoria, você tem que ser bacharel em direito e passar no exame da ordem, né? Quem não tem OAB não pode dar consultoria, porque justamente o profissional ele tem que entender a questão não só preventiva, mas que se o preventivo não funcionar e o judiciário for acionado, como que esse profissional vai lidar, né? Então, assim, em termos de remuneração, a iniciativa privada, vamos colocar, né, ainda que o mercado, a economia esteja ruim, né, o momento não é propício para isso, eu posso dizer que o leque de oportunidades, né, que a iniciativa privada te dá, você pode ser advogado de uma empresa, né, você pode ser advogado de autarquia, empresas públicas, né, que o processo seletivo não é necessariamente concurso público, né, você tem processos de contratação simplificados, né, mas você tem que ter aquela expertise naquela matéria para passar para isso, né. Você pode atuar como autônomo, né, o que às vezes a pessoa, ela tem a ilusão também da advocacia de ficar rica, porque ela acha que com menor esforço ela vai conseguir isso ela não vai. Né, o advogado mediano, medíocre, né, que vai ficar lá, eu falo muito com os meus alunos, que pega hoje a inteligência artificial, né, que transforma uma ação em 1.500 idênticas, que o próprio robô troca o nome da parte por uma mesma ação, esse profissional realmente, esse advogado, ele vai sair do mercado daqui a pouco, né, já está saindo. Né, com a pandemia, só acho que acelerou o processo de saída desse profissional. Agora, o advogado que atende o cliente, que entende o conflito dele, que às vezes ajuda ele no preventivo, ou oportuniza ele, às vezes, uma mediação, uma conciliação, uma forma de resolver o conflito que o robô não vai permitir para ele, né? Que você, às vezes, tem uma solução de um conflito mais ágil, mais rápida, menos dolorosa para as partes insatisfeitas, o advogado também, né? Logo, a remuneração do advogado vai vir mais rápida também, e o cliente vai estar mais satisfeito, e ele vai te indicar mais, né? E isso uma coisa vai chamando a outra. Então, eu ainda acredito muito, não é por esse motivo que eu não segui a carreira pública, né? Eu não segui a carreira pública porque eu vi que eu não era vocacionada, né? Questões realmente que, em termos de serviço público, eu sou uma pessoa extremamente, assim, questionadora, não paro de estudar, mesmo como professora, pesquisadora. Então, para mim, o serviço público, naquele momento, se mostrava algo engessado para mim, né? Às vezes eu questionava coisas ali, assim, não, é assim porque é assim há 15 anos, e é assim há 20 anos, e ninguém questiona nada. E ali eu vi que eu não ia sair daquilo ali. Então, eu saí daquela zona de conforto, porque eu tinha um cargo muito bom, né, com uma estabilidade, um vencimento bom, mas eu abri mão disso para ir para a iniciativa privada. Claro que tem horas que quando, né, a coisa aperta, a gente pensa, eu queria estar lá, mas a gente vê que é comodismo, né, porque as oportunidades que vêm depois, né, com o profissional que corre atrás, com que se qualifica, que busca o mercado, é muito maior, né? Então, eu acho assim, eu ainda acho que a iniciativa privada mas tem muito advogado no mundo, qualquer profissão está saturada, qualquer profissão, né? Falar que, igual, por exemplo, agora está eu falo que está na moda o direito médico, né, mas o profissional, que é o que o Marcelo muito bem falou, o advogado, ele pode fazer um curso agora na pandemia de direito médico, está chovendo de cursos aí, faça, mas busque uma instituição habilitada, busque profissionais que têm experiência na área. Por quê?
Porque não adianta você saber tudo de teoria de direito médico se você nunca entrou no hospital e sabe a realidade daquele hospital. Se você não sabe a realidade daquele médico, se você, né, o médico fala, eu vejo que tem profissional que fala que atua nessa área, ele não sabe nem a nomenclatura de procedimento, né? Eu, por exemplo, eu leio prontuário médico. Claro que eu não faço uma leitura, né, de um médico, né, graduado em medicina, mas eu tenho que ler, o primeiro documento que eu peço quando alguém me procura é o prontuário do paciente. Ou seja, eu já estou adentrando aí numa outra área que não é só minha área de conhecimento, mas a minha área de especialização, né? Então, a gente precisa de ter um conhecimento, né, não só teórico, mas também prático disso, para a gente poder sobreviver ao mercado também. O médico, quando ele me contrata, ele sabe se eu tenho experiência ou não. Ele não precisa de ver só o meu currículo, não. Conversando comigo, ele sabe. Quando a linguagem que a gente usa é específica, né? Quando você conversa com um médico e você conversa com um outro cliente que não é médico, né? Você tem uma linguagem específica, né? Para conversar com ele. E aí você vai gerando aquela confiança, a credibilidade que o mercado exige. Eu acho que, sobretudo, é isso. Perfeito, professora Daniela. Agora vamos chamar o professor Marcelo, né, para poder falar um pouquinho aí com a gente. Professor Marcelo, esclarece para nós onde que estão as melhores oportunidades, né, na iniciativa privada, setor público. Tem como fazer concurso para administrador hospitalar? Esclarece para nós, professor Marcelo, por favor. Bom, saúde é um segmento que sempre remunerou mal, né? A remuneração nunca foi lá essas coisas, né? Concurso para administrador hospitalar, você vai ter que fazer se você quiser administrar um hospital universitário. Né? Nós temos uma empresa, uma estatal, que foi criada para fazer a gestão dos hospitais universitários. Então, você tem, e é concurso, né? Você faz um concurso, eles publicam o edital, tem lá as exigências, né? E no caso das pioneiras sociais, da Rede Sara, que é uma entidade privada, né? Mas foi criada, uma entidade foi criada pelo Estado, mas acho que Juscelino Kubitschek, quando criou, ele viu que se eu colocar na mão do Estado, vai ser só mais uma estatal, né? Então vai ser um desastre. Então ele falou, é criada pelo Estado, mas fundaram lá uma ordem das pioneiras sociais e entregaram a essa ordem a gestão. Então, lá também é concurso muito disputado, por sinal. Mas, no geral, é um processo seletivo normal. Eu posso ter uma pessoa jurídica e assumir a gestão lá do Hospital Meridional. Se um político, né, me indicar, né, hoje está mais difícil, né? Mas se um político me indicar para fazer a gestão do Hospital Central, qual o problema? Né? A administração da Casa de Cachoeiro, manda o currículo, né? O Hospital Infantil olha e fala, gostei desse cara, vem para cá. Né? O mesmo raciocínio, o hospital com finalidade lucrativa. Um pouco mais de remuneração você vai conseguir nos hospitais com um porte maior, né? Principalmente nos grandes centros. Há também hospitais assim, com uma complexidade mais alta, hospitais ligados à oncologia, ligados à cirurgia cardíaca. Esses hospitais, como tem mais receita, um nível de exigência maior também, pode ser que você tenha uma remuneração maior lá, com certeza maior no privado do que no público, não é? Mas, Ricardo, eu trabalhei 16 anos na Rede Ferroviária Federal. Eu pedi demissão porque, baseado numa pergunta que me fizeram uma vez, e que hoje eu faço para todo aluno meu, é aqui mesmo que eu deveria estar? Entendeu? Então, eu estava lá na rede, um belíssimo plano de saúde, um belíssimo ticket restaurante, empacado naquela estatal que não ia nem para frente, nem para trás. Eu falei, não dá para mim, né? Eu vou para o privado. Pedi demissão, saí, nunca me arrependi, sabe? Então, assim, essa história que a professora Daniela colocou muito bem aí, um menor esforço.
Menor esforço funciona. É igual medicina ruim, funciona e medicina ruim dá dinheiro, né? Só que não é sustentável, entendeu? Menor esforço é tomar cerveja na praia, né? Bacana, e me chama, pode me chamar que eu vou. Agora, para o mercado de trabalho, esse negócio de menor esforço, isso não combina, isso não existe, esquece isso, entendeu? Isso é igual a medicina ruim, fez uma vez, duas, três, pum. Isso não vai te manter no mercado, seja no privado, seja no público, entendeu? Então, assim, mas o mais importante, Ricardo, principalmente para a meninada hoje, eu tenho 60 anos, eu fui ensinado a cumprir ordem, né? Quando eu comecei, assim, a achar que era alguma coisa na vida, pessoal, não, você tem que, com licença, senhor, e obrigado, né? Agora querem que eu seja criativo. Eu falei, peraí, eu tenho que aprender isso. Não, você tem que inovar. Eu falei, inovar como? Nunca deixaram eu pensar, né? A regra mudou. E eu hoje estou honrando aos 60 anos para acompanhar essa meninada. Principalmente na educação, onde as grades foram feitas no século XVIII, o professor é do século XIX e os alunos são do século XX. E essa meleca tem que dar certo. Eu tenho que formar as pessoas para o século XXI com o modelo de educação do século XVIII. Né? Esse trem não dá certo. Né? Não dá. Então, eu acho que essa meninada que está chegando aí hoje, assim, esse pessoal não está se prendendo por grana, entendeu? Eles querem um propósito, eles querem ser desafiados. No geral, é isso. Embora tenha uma turma, sim, é muito legítimo, como a professora muito bem colocou, que quer estabilidade. Ó, eu quero aqui, né, ficar 35 anos aqui, me der um capim macio, eu como até aposentar, não encho o saco de ninguém, não quero ninguém no meu pé, beleza, quero uma mesinha, um canto. Tem gente que tem esse nível de aspiração, entendeu? E aí, se der sorte de cair aí, né, num judiciário, aí, uma professora colocou num lugar que tem uma remuneração legal, bacana, vai se dar bem. Isso faz feliz? Faz. Como também tem gente que vai chutar tudo isso e falou, cara, eu quero trabalhar por propósito, eu quero um motivo para eu ir para a ação. Então, assim, eu acho que tem que ficar ligado, né? Tem que ver o que a sua profissão tem futuro, né? Se é ambiente muito poluído, se é rotinas muito repetitivas, esquece, escolhe outra coisa, né? Se fala de relacionamento interpessoal, bacana. Se fala de inovação, tecnologia, bacana, essa é uma profissão legal. A gente tem que se descobrir, entendeu? Tem que se perguntar, de vez em quando, em que eu sou muito bom? Em que eu sou muito ruim? E dar uma olhada no mercado, né? E aí, vai para o abraço e vai ser feliz, né? Conciliar aí remuneração com satisfação pessoal. Então, resumindo a ópera, eu entendo que as melhores remunerações elas estão no privado, tá? Maior chance, né? Se agora você não quer muita confusão, quer mais estabilidade, aí de fato você vai para o serviço público, que hoje, né, está com os níveis assim salariais bem em alta, né? Bela dica, professor Marcelo, bela dica. Bom, vamos tocar num ponto agora, gente, falar um pouquinho de um tema que realmente é da nossa atualidade, né? Mas não é tão legal, mas é da nossa atualidade. Desemprego, né? E o professor Marcelo tocou num ponto aí, falou dessa garotada que está chegando agora, essa juventude, a gente vê a revolução tecnológica que nós estamos passando agora, e as criancinhas pequenininhas já têm uma habilidade natural, parece, com essas novas tecnologias. E aí eu pergunto a vocês, vou construir um cenário aqui para que vocês possam estar dando esclarecimento para nós. Olha só, vamos imaginar uma pessoa entre 45 e 50 anos, né? Pandemia chegou, acirrou a concorrência do mercado de trabalho e a pessoa está desempregada. A pessoa com 45, 50 anos desempregada, o que ela deve fazer para ser reinserida ao mercado de trabalho? Né? Essa pessoa está fadada a ficar numa condição de subemprego ou ela ainda consegue grandes oportunidades, tendo em vista que a garotada está chegando aí, dominando tecnologias e outras coisas mais. Vamos chamar a professora Daniela para falar um pouquinho sobre isso. Na área de Direito, professora Daniela, um profissional com 45, 50 anos, perde o emprego, está numa nova realidade, ele ainda consegue oportunidades, e o que fazer para ser recolocado no mercado? Ricardo, é por isso que eu falo que muitas vezes a iniciativa privada, ela vai te dar essa oportunidade, porque é o seguinte,
uma pessoa realmente, às vezes, que ela ficou engessada, vamos colocar aí numa empresa, né? Mas também na mesmice dela ali, no menor esforço, e perdeu o emprego agora, ela vai abalar as estruturas dela, não tenha dúvida, né? E talvez pela idade, pelo cansaço, ter que se reinventar não é tão fácil assim, não tem o mesmo gás, né, que os jovens hoje têm. Porém, a advocacia, aí a vantagem eu vejo é essa. Primeiro, nós do direito, nós lidamos com problemas, com conflitos. Eu sempre falo nas minhas aulas e para os meus alunos, ninguém liga para um advogado para falar, ô doutor, eu estou te ligando para falar que meu casamento vai muito bem, né? A minha sociedade só prospera, os meus sócios, né, são os melhores sócios que eu pude encontrar no meu negócio, né? Ninguém te procura para contar notícia boa. Todo mundo procura um advogado para um aconselhamento já diante de um problema colocado. Então, se conflitos sempre vão existir, a necessidade do advogado, ela sempre vai existir. Mas aí está a questão de, se você perdeu o emprego, não só você no direito às vezes, mas também as outras pessoas, o seu cliente às vezes também te procura, ele está numa situação às vezes também de desemprego, né? Ainda que em outra área. E aí você tem que começar a pensar em talvez exercer essa advocacia que possa te trazer uma remuneração para você atuar. E aí, eu não acho que aí você eu vou abrir um escritório de advocacia. Não, olha aqui, eu já estou me conscientizando. Nessa pandemia, eu suspendi, por exemplo, o contrato de aluguel da minha sala. Né? É bem provável que até o fim do ano, o meu escritório vai ser meu home office. Né? Eu não estou desempregada, juridicamente falando, né, no direito, porque eu sou autônoma, mas eu já estou cortando um gasto. Então, para você exercer advocacia hoje, você não precisa de uma estrutura de escritório. Né? O processo, os novos são eletrônicos, você peticiona de casa, você peticiona de um coworking que você tiver, você não paga para sentar lá e abrir seu computador. Né? A internet que você usa, que você está usando, você já está usando para a advocacia. Atender um cliente, como eu disse, você pode fazer uma videoconferência, né? Se você às vezes teve que perder o carro, né? Teve que vender o carro, está sem carro, até essa questão não só do isolamento, mas também uma questão às vezes financeira, às vezes o cliente, eu dou consultoria para médico, eu estou dando consultoria para um médico de São Paulo. Falei, poxa, o cara me achou no Instagram, né, na rede social, que é uma coisa também que eu acho que o profissional hoje deve investir, né, como forma de divulgar a sua atividade, claro, dentro dos limites éticos da sua profissão, né, porque senão ele vai sofrer um enquadramento perante o conselho dele, mas o cara me achou no Instagram, me contactou, e, poxa, São Paulo tem diversos escritórios de advocacia excelentes, né, mas o cara me contactou e eu presto consultoria para a clínica médica dele, para ele como médico. Né? E eu acredito que essa consultoria ela vai se perpetuar, porque ele tem se mostrado satisfeito, porque a todo momento que ele me chama e que a gente tem que fazer uma videoconferência, eu estou disponível para ele. Eu não tenho que viajar para São Paulo, coisa que antigamente, né, era um glamour na advocacia, o advogado ficar viajando, eu vou atender um cliente em São Paulo. Gente, não precisa mais disso, não tem glamour nenhum. Né? Você gasta, aqui em Belo Horizonte, você gasta 1 hora para chegar em Confins, o voo para São Paulo é 40 minutos, uma hora para chegar em Confins, é ridículo isso, né? Desculpa, mas eu tenho que falar, é ridículo, né? E aí para você ir lá fazer uma reunião, tomar um cafezinho e voltar. Então não tem glamour nenhum. Eu acho que muita coisa também a gente está aprendendo a refletir a necessidade de algumas questões aí. Né? Então, assim, eu até vejo que mesmo a pessoa que já está com uma certa experiência profissional e se veio a perder o emprego, ter que se reinventar nesse mercado de trabalho, eu acho que, assim, primeiro, como o professor Marcelo falou muito bem, você também ter, primeiro, aquela inteligência emocional, aquele preparo para não desanimar, não se entregar, né? E falar, olha, eu dou conta, eu preciso me reinventar. Você pode não ter toda a criatividade do mundo, mas a advocacia, ela te permite, igual que eu falei, você precisa de um computador, do seu token, né? E você ouvir, qualquer pessoa tem problema, né? Se você se divulgar no seu grupo da sua família no WhatsApp,
né? Qualquer um ali tem um problema, ou tem um amigo que tem um problema, que vai te ligar e vai querer sua consultoria ou sua atuação, né, como profissional. Então, mesmo aquele que perdeu o emprego, eu vejo que em muitos escritórios, inclusive, né, eu tenho visto colegas que trabalham em escritórios grandes, né, que até diverso da gestão hospitalar, que o Marcelo bem colocou, que às vezes hospitais grandes remuneram melhor seus profissionais. Na advocacia, escritórios grandes tendem a remunerar mal os advogados. Você tem o glamour de um escritório de advocacia de 3 andares, né? Com um telão lá que o cliente não quer ir hoje em escritório de advocacia. E eu aprendi isso, inclusive, com direito médico. O médico, inclusive, se eu puder ir lá no consultório dele, no hospital que ele atende, ele sai muito mais satisfeito do que saber como que é meu escritório, né? Então, isso na advocacia tem mudado esse conceito, e acho que a pandemia só veio reforçar de que o seu cliente não precisa que você gaste financeiramente com uma estrutura de escritório, né? Porque as pessoas estão tendo que se adaptar, e se precisar, você tem um coworking, né, para trabalhar, você tem estruturas gratuitas, você tem as salas da OAB, que qualquer profissional que paga a OAB, né, ele tem acesso a esses espaços gratuitos, né, isso é importante a gente falar, porque tem advogado que não sabe disso, e são espaços muito bem montados, que tem uma secretária ali à disposição, tem uma caixa de mensagens, você não paga nada mais por isso, porque é um serviço que está incluído na anuidade, que eu vejo advogado reclamando da anuidade da OAB, mas também não procura nem saber o que a OAB te oferece. Então, por exemplo, nessa pandemia, a OAB, inclusive aqui de Minas Gerais, ela permitiu uma anistia de 3 meses, por exemplo, de anuidade, para quem comprovasse a dificuldade financeira, né? Então, acho que a gente tem que buscar esses meios também, né? Se você perdeu o emprego agora, né? Você está com dificuldade até de pagar a sua anuidade, que você precisa para exercer sua profissão, né? Busca o seu conselho. O seu conselho, a maioria dos conselhos anistiaram, né? Ou prorrogaram os pagamentos. Existem formas, sim, de você atuar, e ainda bem que a advocacia, nesse aspecto, ela não dificulta. Ela não dificulta por isso, porque a acessibilidade dela, inclusive porque a justiça, né, é um serviço essencial, está lá na Constituição, ela não pode parar, né? Qualquer pessoa, e principalmente na pandemia, vai ter um problema que vai precisar de um advogado. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de que não desanime, porque o advogado, ele vai ser necessário sempre. Porque a nossa atividade, né, é lidar com problemas. E problemas vão sempre existir, seja da natureza que for, da gravidade que for. Perfeito, professora Daniela. Que informação importante sobre as salas disponibilizadas pela OAB, hein, professora? Realmente tem muita gente que não faz ideia disso, tá? Muito importante a sua colocação aqui sobre a OAB, tá? E parabéns para a instituição proporcionar isso para o profissional, né? E agora vamos chamar o professor Marcelo, né? Professor Marcelo, na área de administração hospitalar, uma pessoa que perde o emprego aos 45, 50 anos, né? Como é que ele faz para poder ser recolocado nesse mercado de trabalho? Por favor, professor. Bom, enquanto eu escutava aqui a professora Daniela, eu fiz uma colinha aqui no LinkedIn, né? Então, em relação à profissão e ao futuro, pessoal, nós temos aqui, ó, no futuro, haverá trabalho, mas não necessariamente emprego. 47% dos trabalhadores nos Estados Unidos da América têm empregos com alto risco em função dos elevados níveis de automação industrial. A tecnologia cria mais empregos do que elimina. A tecnologia vai modificar drasticamente o mercado de trabalho. Os avanços tecnológicos vão eliminar milhões de empregos, aquelas tarefas repetitivas, né? A professora Daniela estava falando aí do advogado. O advogado vai ser sempre essencial, como contador. Agora, qual advogado? Porque hoje a IBM tem a inteligência artificial, o Watson. Você põe ali 100 causas e dá 100 causas para um advogado humano, a chance de acerto do Watson é muito grande, se não superior. Professor, se eu estiver exagerando aqui, interrompem. Agora, isso só não vale igual contador. Eu não preciso de contador mais.
Eu entro aqui na internet, está cheio de planilha, de balanço, balancete, de DRE. Tá tudo, não precisa de contador. Agora, um contador que trabalha estrategicamente, mostrando como que eu pago menos imposto, andando na lei, isso a máquina não faz. Entendeu? A capacidade de fazer uma defesa bacana na frente de um juiz, isso o computador não faz. Né? E outra coisa para animar a meninada é, 65% das profissões do futuro ainda não foram desconhecidas. Então, um cara como eu, com 60 anos, né? Quando a gente passa de uma certa idade, e se você estudou e se capacitou, você manda o currículo e fala assim, ô senhor, o senhor é muito capacitado, não dá para a gente, não. Se você tem 45, 50 e não se capacitou, você está ferrado. Você não vai arrumar emprego. Não vai, esquece isso. Agora, trabalho tem muito para ser feito. Como a professora falou, então vamos desenvolver o nosso perfil empreendedor, vamos para o cooperativismo, vamos procurar aqueles como eu, que não tem formação, não tem nada. Então, hoje, como consultor, com 60 anos de idade, as pessoas... O irmão de um médico falou assim, pô, até que enfim contrataram um cara de cabelo branco, vem cá, senta aqui para a gente conversar, né? Aí eu falei, pô, experiência é legal, né? E as pessoas, eu tenho alunos que formam agora, falam assim, faz um curso de consultoria para a gente. Eu digo, olha, posso até fazer, mas isso aí é ganhar dinheiro fácil nas costas de vocês. Porque consultoria requer experiência, requer vivência. Ah, eu vou formar, eu vou ser consultor. Olha, vai, claro que vai, não com 10 anos de formado. Você pode até aventurar, entendeu? Eu, com 60 anos, não tenho idade para aventurar mais. Eu corro risco, né? Eu analiso o risco e entro. Correr perigo não corro mais, há muito tempo, né? Então, assim, consultoria tem espaço? Tem. Terceirização dos serviços na área hospitalar? Tem. Se você não tem, desculpa a expressão, não tem saco para administrar um hospital, você vai ter que lidar com vários profissionais, inclusive o médico, e não quer tomar pressão, oferece ali, assume o serviço de limpeza, higienização. Tem poucas empresas capacitadas para isso. Assume o processo de faturamento, que é outro gargalo gigantesco, que é meu carro-chefe, né, como consultor. Poucas pessoas sabem. Você pergunta, como é que está o processo de faturamento? Ah, tá jóia. Mas nunca entrou lá para ver. Não sabe quanto tempo demora para faturar uma conta. Se está recebendo dentro da competência, se não está. Entendeu? Então, talvez, Ricardo, emprego para chefe do faturamento não vai ter, não. Agora, para a meninada criar uma empresa e trabalhar lá da casa dela, sabe? Fazendo faturamento do hospital, fazendo autorização de guias, você aí em Vitória, minha empresa aqui em Belo Horizonte, qual o problema? Não tem distância mais. Tecnologia, entendeu? Agora, se você não domina tecnologia, você está com um problema hoje. Né? Você está com um problema sério se o senhor não domina a tecnologia. Né? Além da idade, vai estar dobrado, porque é tudo tecnologia. Os carros hoje são tecnologia. Né? Moto, que eu entendo um pouquinho, que eu gosto muito, moto hoje é tecnologia. Moto hoje você não cai, você não derrapa, ela não deixa. Ela conserta a trajetória toda. Ficou até sem graça. Né? Mas é tecnologia. Tudo é tecnologia. E outra coisa, Ricardo, a gente aprender como as grandes multinacionais a criar necessidade no outro. Cliente não sabe o que quer. Cliente conhece seus desejos, não suas necessidades. Essa semana eu troquei minha internet, estou estreando ela hoje. Você tem que ver que luta que foi, por quê? Porque eu não conheço minha necessidade. O que você quer? Falar, internet top, um notebook top, tudo top. Mas o que é esse top? Qual que é a necessidade de fato de download, de upload, de sei lá o quê? Eu não sei. Então, Então, se eu, Ricardo, crio uma empresa e começo a criar necessidade nos clientes, começo a ser percebido como um provedor de solução, aí, meu amigo, não tem 60, não tem 70, não tem 80 anos. Né? A Sony, essas e outras, a HP, a Toyota, elas têm simples soluções prontas para enfiar na sua vida. Elas não pedem licença. Ninguém pediu Corolla, ninguém pediu Corolla Etios, ninguém pediu impressora laser HP Master Turbo
sem fio, sei lá o quê, eles vão impondo. Ninguém pediu o celular, Ricardo. Só que eles vão colocando na vida da gente. A hora que você assusta, você não vive sem aquilo mais. São as tais necessidades irreversíveis. Então, como a professora muito bem colocou, depois de muito esforço, depois de muitas horas de janela, se a gente conseguir perceber o que o cliente precisa, a necessidade dele, o requisito dele, aí, meu querido, e se você tiver solução para oferecer para ele, não a solução que você tem pronta para bater suas metas, para ficar bonito na fita, mas a solução para o cliente, o que ele demanda. Entendeu? Acho assim, perdeu o emprego, perdeu, ok, bacana, você tem um problema real, você agora não está com medo mais de ser mandado embora, você, pá, eu tenho um problema real, estou desempregado. Então, primeira coisa, o que o mercado está pedindo? Né? O que o mercado está... Porque não adianta eu querer vender querosene hoje para lamparina, se o paradigma é a luz de LED. Entendeu? Ilumina pra caramba. Mancha um pouco sua parede, o ambiente fica meio poluído, mas ilumina. Aí você fala, cara, mas hoje é LED, onde é que você está com a cabeça? Entendeu? Eu tenho solução, só que o cliente não quer mais. Esse cara vai morrer abraçado com ela. Né? Então, está sempre antenado, muita tecnologia e relacionamento, Ricardo. O mundo é de relacionamento. Se você não tem, ou se você é ruim nisso, você está com um problema, cara. Volta, vai lá, melhora isso, faz um curso de boas maneiras, né? Baixa o tupete, porque o mundo é de relacionamento. Eu acho isso, assim, importantíssimo. Aí, Ricardo, nós vamos conseguir gerar vantagem competitiva. E segundo o Michael Porter, um conceito para a gente encerrar a noite aí, se é que está na hora de encerrar, não sei, é você criar vantagem competitiva. A professora Daniela tem vantagem competitiva. Algo único, só a professora Daniela faz. E é difícil de ser imitado. Então, o que eu, enquanto profissional, tenho? Só eu tenho. Só eu tenho. É algo único. Mas é difícil de ser imitado. E isso me garante empregabilidade. Isso me garante presença no mercado. Vantagem competitiva. Muito bom, professor Marcelo. Realmente, somente a Faculdade CELI para reunir esses profissionais de alto nível. Uma aula vocês estão dando aqui para todos nós. Perfeito comentário aí. A gente está gostando muito. E evento bom, professor, passa rápido, né? Passa muito rápido, professora Daniela. Chegamos no último bloco, gente. Vocês já adiantaram algumas coisas. Estamos no nosso último bloco aqui. Por mim, a gente ficaria aqui durante horas falando, tá? Mas a gente tem, né? Todo mundo tem os seus afazeres aí também. Né? Infelizmente, a gente não pode ficar mais. Mas vamos partir para o nosso último bloco. O professor Marcelo já adiantou algumas coisas, a professora Daniela também. Por quê? Porque agora é aquela dica, né? Se puder aí reiterar, né, professor Marcelo, a professora Daniela também, ou trazer alguma coisa nova aí. Né? Nosso último bloco é o seguinte: o que o mercado está querendo, né, do advogado? O que o mercado quer do administrador que está lá, que ele tenha, né? Eu sei que vocês já trouxeram algumas coisas, mas vamos dar essa dica aí para esses profissionais, para essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, se prepararem e dar um passo a mais, estarem lá na frente, né? Vamos chamar a professora Daniela para falar um pouquinho mais. Educação, novas tecnologias, mercado de trabalho. Onde que eu preciso buscar aquele elemento para eu estar um passo à frente, 2 passos à frente do meu concorrente aí que vai disputar uma vaga comigo, professora Daniela? Eu vou usar aqui, a parafrasear o que o professor Marcelo falou, que ele falou algo muito pertinente. É buscar a necessidade do meu cliente, o que ele quer. Não adianta eu ofertar uma advocacia que não tem público para isso. Né? Não adianta eu ofertar um serviço que eu não vou... Qual que é a dor do meu cliente? A gente chama muito isso de dor também no mercado, né? O que o meu cliente quer? Ele quer diminuir o número de ações judiciais contra ele. Então, eu vou pensar num direito médico preventivo, né? É isso que ele quer. Inclusive, é algo, por exemplo, que eu já constatei, né? Enquanto tem advogado aí querendo vender ainda aquela advocacia de massa, né, de que ele vai ganhar, né, para trabalhar em 1.500 ações que o Watson vai fazer para ele, né,
às vezes o cara lá de outra cidade contrata só a Daniela, né? Mas para ajudar a evitar que 1.500 ações ele tome, né? Então, eu acho que a palavra-chave é essa, né? Você saber a necessidade, e que eu chamo muito isso também, que na mediação eu aprendi, que é ver a dor, né? A necessidade do outro. Então, se você atingir realmente a dor, o que a sociedade está precisando? A sociedade está precisando de mais ação judicial, mais conflito, mais advogado litigante? Não. Você não vai vender seu peixe com essa advocacia de litígio, né? Porque também a sociedade já está cansada disso. Você ainda tem clientes que querem litigar acima de tudo e tal, mas você não vai ficar rico esse cliente. Esse cliente também ele está fadado a sumir, porque na hora que ele entender o tempo que demora uma demanda judicial, o custo emocional de um processo, né? Você aguentar aquela demanda por anos e às vezes não ter uma decisão satisfatória, né? Esse tipo de cliente ele está fadado a terminar também. Então, eu acho que é muito isso, é você ver qual que é a dor, qual que é a necessidade. Eu falo, às vezes, muito com os alunos também. Eu prefiro perder um cliente, porque ele não consegue entender. Se ele fala assim, mas eu quero processar fulano, eu quero ganhar não sei quantos mil de dano moral, eu quero... E você vai, explica que não é assim, que não tem prova, né? Ou que, às vezes, o judiciário não decide dessa forma, que não tem nem decisão com parâmetro nesse valor. Eu prefiro perder o cliente, mas eu vou ser mais feliz, porque eu não vou me sentir enganando ele, eu não vou patrocinar uma causa que eu não acredito, e que eu também vou ficar anos no judiciário para esperar um resultado que mais ou menos eu já sei que não é o que a pessoa queria, e pior, aquilo vai se voltar contra mim, né? Então, mas com certeza, o fato também de eu às vezes, preferir não atuar nesse tipo de atuação de litígio que está fadada ao fracasso, eu ganho mais energia para atuar na consultoria, para atuar no preventivo, vamos colocar assim, para prevenir os danos e atingir de uma forma mais rápida, que eu acho que a sociedade tem mudado também para essa cultura do litígio um pouco, não completamente, mas mudado um pouco, sabendo a estrutura do judiciário, mas para que a gente possa atuar e ajudá-los também, né? E outra coisa também que eu acho importante, o advogado, eu falo isso porque, especificamente na nossa área, o advogado é um ser muito vaidoso, tem que tomar muito cuidado. Não tenha medo de falar que você não domina o assunto. Por exemplo, eu sou uma advogada hoje especializada em direito médico e da saúde, claro que tem áreas que permeiam a minha. Mas se chega um médico para mim que foi preso por conta de uma conduta, né, profissional, né, eu não vou vender um serviço de direito penal que eu não atuo. Mas eu tenho diversos colegas, e isso eu acho que é interessante também, nesse mercado que a gente está vivendo hoje, que não dá para todo mundo ficar oferecendo emprego para todo mundo, eu me associo várias vezes com outros profissionais do direito que atuam em outras áreas, e a gente vai atuar junto. Às vezes o médico me procura, Daniela, eu estou sendo processado no civil e no penal. Você me atende? Atendo. Eu tenho um parceiro tal, nós vamos fazer reunião juntos, nós vamos alinhar, cada um fazer sua defesa. Eu dou uma solução para ele nas duas áreas, sem faltar com a minha ética, porque eu não tenho a expertise do conhecimento do penal, não atuo no penal, mas eu vou dar o que ele quer, claro, e o profissional ali também do penal, amanhã eu indico ele para trabalhar comigo, fazer parceria, ele, quando o cliente vai primeiro nele, ele me indica também. Então, a gente tem que ser mais generoso também, parar com essa vaidade de achar que, você conhece então alguém que atua em tal área? Não conheço não, só porque você não atua, tem que parar com isso. Né? É igual na época de faculdade, né? Tinha colega que engolia o edital do estágio para ninguém ver. Coitado. Né? Não, eu tinha, lá na minha sala era muito engraçado, eu lembro disso até hoje, porque na internet não era assim de acessar site, a gente tinha um edital que ficava fixado lá na faculdade, e aí o povo engolia o papel para ninguém ver. Ô, gente, você não vai privar as pessoas de terem acesso a isso, não. Né? Então, eu acho que é isso, é buscar necessidade e também ser mais solidário, porque isso volta para você também. Quando você ajuda a pessoa, às vezes você está ajudando ela, você nem está resolvendo o problema dela, mas quando você vê que às vezes na sua área você indica um profissional,
né? Isso volta depois para você, olha, tem uma advogada que me atendeu muito bem, né? Ela não era o que eu precisava, ela me indicou outro profissional, mas eu indico ela, isso volta para você, de uma certa forma, né? Então, eu acho que a gente também é isso, acho que é solidariedade e também a questão da necessidade. Sim, professora Daniela. E agora, vamos chamar o professor Marcelo, né? Professor Marcelo, e aí, professor Marcelo, o que o mercado espera de um administrador hospitalar? Bom, eu fiz mais uma colinha enquanto a professora Daniela falava, aí estou colocando no chat aí, né? Adaptabilidade, né? Capacidade de atendimento, né? Estar conectado. Distância acabou, nosso tempo também está assim, né? Tem que buscar um caminho do meio para evitar essa escravidão aí, né? Cooperar mais, né? Competir menos. Eu acho que mesmo a gente pode trocar a competição pela colaboração, né? E o dom do jogo ser ganha-ganha, como a professora falou. Nós temos que ser percebidos, pessoal, como provedores de solução. Quando o médico no hospital percebe que você, do setor comercial, está cuidando do bolso dele, do interesse dele, né? Que você está conseguindo, assegurando que ele receba os procedimentos todos ali em dia, você passa a ser percebido como um provedor de solução. Como a professora falou, eu não sei fazer isso, não é minha praia, mas o Ricardo, um amigo meu lá de Vitória, sabe. Pô, Vitória? Gente, Vitória está aqui a 2 segundos de conexão. Vou chamar ele aqui. Chama ele aqui, o Ricardo, que bonitinho. Conversa, bate-papo, não tem problema. Né? Então, eu não tenho a solução, mas eu viabilizei. Né? E foco, Ricardo. Sem foco, isso que a professora colocou. Eu faço pneus... Eu faço civil, eu faço trabalhista, eu faço blá, blá, blá. Você não faz nada, né? Tem que ter a noção, claro, como médico. Mas, assim, a especialização, ela gera escala. E escala permite aprendizagem, né? Permite acúmulo de experiência. Então, a especialização é boa. Por isso que eu preciso dos parceiros. Por isso que eu vou no médico com o pé doendo e fala, cara, aproveita e dá uma olhada no meu joelho também. Ele fala assim, não, olhar até eu olho, mas, assim... Cuidar do seu joelho é o doutor Ricardo que cuida. Aí eu falo, pô, esse cara só sabe de pé, ele sabe cada vez mais de cada vez menos, mas ele pode te ajudar muito, mas ele conhece o cara do joelho, o cara do quadril, entendeu? Lá dentro do hospital é a mesma coisa, né? Aqui na consultoria, a mesma coisa, né? Quantas vezes eu sou chamada a indicar um advogado? Quantas vezes a professora é chamada conversando com o cara num café com o médico lá, e o cara fala, pô, o faturamento nosso está atrasado. Ela fala, opa, eu tenho uma solução, chama o Marcelo lá. Né? Então a gente precisa estar conectado. Não é só no smartphone, não. É conectado aqui, é no coração, como diz um amigo meu, de coração para coração. Né? Essa conexão a gente precisa fortalecer, trabalhar mais junto com o espírito de cooperação e, ao mesmo tempo, estar disposto a inovar. Né? Uma das coisas que mais tem sido exigida nossa hoje é a capacidade de reaprender. Eu faço isso há 15 anos. Você fazia. A partir de amanhã vai ser assim. Mas a gente sempre fez assim. Cara, você vai fazer ou não vai? E se não fizer, tem 14 milhões lá fora querendo pela metade do que você ganha. Então, vão inovar. Né? Quem fica parado é poste. Né? Nós temos que andar para frente. Né? Nós temos que inovar. Então, para com essa ideia de ficar preso a formalismo, porque isso aí vai te deixar para trás. Né? E a transformação digital. Né? Reuniões, voos, hotéis, o glamour do aeroporto, né? De fazer check-in, colocar no Facebook. Acabou, parceiros. Entendeu? Tem isso mais não. Né? Seu glamour vai ser outro, vai ser seu sucesso. Né? Mas, assim, através de transformação digital. Fácil, Ricardo, ninguém está falando que é, nem a professora, nem eu. Entendeu? Ninguém está falando que foi fácil. Vai ser muito trabalhoso. É difícil. Eu acho que é mais que difícil. Porque o difícil, quando eu falo assim, conversar aqui é difícil. Eu tenho um parâmetro. Agora, quando é novo, eu não tenho parâmetro. Quando é diferente, não adianta eu ficar buscando. A experiência está do ombro para trás. Está no passado. Eu falo, deixa eu ver como é que faz uma live. E eu procuro aqui o arquivo, eu não acho. Eu falo, pô, eu nunca fiz live. Agora vem esse Ricardo aí me torrar a paciência e fazer live.
Aí eu falei, é muito mais que difícil. É novo e assusta, entendeu? Dá frio na barriga. Mas aí eu falo, bom, se deu frio na barriga é bacana, é desafiador. O ruim é quando você coloca uma coisa para mim que eu faço com o pé nas costas. E aí pode aparecer um desocupado que faz melhor do que eu, mais rápido do que eu. Aí eu vou descobrir, não é nem o mais velho, nem o mais novo, não é o maior, nem o melhor, é o mais rápido. É aquele que está se adaptando mais facilmente. Perfeito, professor Marcelo. Olha, muitos elogios aqui, tá? Estamos recebendo aqui os participantes aqui elogiando as falas, tanto do professor Marcelo como da professora Daniela. A gente agradece a participação de todos, né? Eu queria agradecer muito a professora Daniela, né, por disponibilizar seu tempo e atender prontamente o chamado da Faculdade de CL. Também agradecer muito ao professor Marcelo, né, por também nos atender. E agora eu vou passar rapidamente para a gente fazer as considerações finais e encerrar a nossa live. Professora Daniela, por favor, as considerações finais, deixa uma mensagem aí para todos os participantes, as pessoas que vão assistir depois. Por favor, professora. Eu nem vou me estender muito, mas é realmente agradecer de verdade, agradecer a Cláudia, né? Primeiro o convite, estender o Ricardo aí, a parceria com o Marcelo sempre aí, e principalmente meus queridos alunos que estão prestigiando aqui, com essa busca de querer aprender mais, inovando aí até na docência, porque também a gente tem vivido essa questão da educação remota e a busca pelo interesse deles, quando eu participei para eles dessa atividade hoje, foi grande, né? Não é à toa que eles estão aqui em massa, agradeço demais a presença deles, e é isso, gente, minha gratidão por vocês aí nesse momento, né? E todo mundo que gastou seu tempinho aí para nos assistir ou vai nos assistir depois, né? Gratidão mesmo, muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniela. Sábias palavras. Professor Marcelo, suas considerações finais. Bom, considerações finais é o seguinte, né? Tenham medo. O medo é um companheiro bom. Não aquele que te paralisa, mas o medo que faz assim... Peraí, deixa eu pensar primeiro. Um pouquinho só. Porque senão você vai se achar e às vezes você não tá com essa bola toda, né? Vai sair com o filme queimado. Caminha, né? Tem que caminhar, mesmo com medo. Para trás, nem para pegar impulso. É sempre para frente. E Deus, que é muito sábio, colocou os nossos olhos no mesmo lado dos pés. Quando eu falo andar, é para frente. Não vai andar para trás, não. Né? E estudar, pessoal. Sem estudar, esquece. Vai fazer outra coisa. Entendeu? E troca o eu já sei pelo eu não sei. Um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém. Principalmente para essa turma nova, não é que tem muita informação, mas tem pouca formação. O eu já sei, às vezes, joga o avião no chão. Então, trocar o eu já sei por eu não sei, né? E tirar o não da cabeça. Qualquer coisa, não, isso eu não faço. Não. Uma resposta legal é, por que não? Né? Ô, Ricardo, você já... Não, ainda não. Mas nunca deixa um não sozinho, porque ele vai te parar, né? Põe um ainda não na frente, põe um porquê não, né? Não fecha a porta. Bom de relacionamento, acima de tudo, fé em Deus, respeito ao coleguinha, porque respeito é a base de qualquer relação. Se eu perdesse o respeito pela professora Cláudia, né? Nós não estávamos juntos aí desde 2005, né? Então, respeito, eu acho isso fundamental. E muito obrigado ao CL, professora Daniela, pela parceria de sempre, professora Cláudia, pelo convite. Ricardo, um agradecimento especial a você e àqueles que nos prestigiaram até essa hora aí. Obrigadão. Muito obrigado, professor Marcelo. Reitero os agradecimentos à professora Daniela e a todos os participantes, alunos da professora Daniela também, e outros convidados. Professora Cláudia, nosso muito obrigado. E aí, curtam o canal do Instagram, do canal de saúde, né, da Faculdade CL, do Instagram, tem muita informação para vocês. Pessoal, até o próximo evento nosso. Um abraço a todos.